Bom pessoal, vocês viram no vídeo passado que na amostragem lá do solo eu falei também sobre as amostragens de ser feito de 0 a 10 e de 10 a 20 no solo e de 20 a 40. Quanto que a gente vai fazer a amostragem estratificada de 0 a 10 e 10 a 20 no solo? Basicamente, eu considero essencial em duas situações. Primeiro, quando o produtor aplica só adubação fosfatado, faz toda a sua adubação simplesmente a lanço, né? Ele aplica toda a adubação a lanço e entra só semeando a semente. É uma situação que é interessante fazer uma amostragem de solo de 0 a 10 e 10 a 20 para a gente pegar a migração, para pegar a diferença de concentração de fósforo, principalmente da camada superficial do solo, de 0 a 10 centímetros, com a camada um pouco mais abaixo, que ainda considero superficial, mas já de 10 a 20 centímetros de profundidade. A gente sabe que o fósforo tem uma mobilidade muito limitada no solo, então à medida que a gente vá fazendo adubações fosfatadas a lanço, com bastante frequência, com o passar do tempo, a gente tem uma tendência de aumentar muito a concentração do fósforo na camada superficial do solo, o que não é interessante, né? Uma vez que a planta encontra-se confortável, né, com aquela alta quantidade de fósforo na camada superficial do solo, provavelmente o desenvolvimento de raiz pelo perfil do solo vai ser mais baixo, porque a planta já tem uma concentração alta de fósforo na camada superficial do solo. Dessa forma a gente acaba limitando o desenvolvimento da raiz na camada superficial do solo. Então essa seria uma situação interessante para se fazer uma amostragem de 0 a 10, de 10 a 20 centímetros no solo, para mostrar para o produtor a concentração, a diferença de concentração de fósforo da camada superficial do solo para a camada subsuperficial, explicar para ele que se ele tiver praticamente todo o fósforo na camada superficial do solo, ele vai ter um confinamento de raízes nesses primeiros 10 centímetros, e esses primeiros 10 centímetros é a parte que mais rápido seca do solo, e consequentemente a planta vai passar fome de fósforo futuramente, tá bom? Se o cara quiser trabalhar no sistema desse de adubação ao lanço, ele tem que priorizar uma grande formação de palha no solo. Para quê? Para que ele tenha uma barreira de proteção do solo no solo, fazendo com que a umidade da camada superficial do solo permaneça por mais tempo, tá bom? Se o cara estiver fazendo adubação fosfatada a lanço e não tem palha nesse solo, ele vai ficar muito dependente de chuvas semanais para que sempre tenha umidade na camada superficial do solo, para que a planta consiga extrair o fósforo, tá bom? Caso contrário, ele sempre vai sofrer com veranico, com nematóide e sempre vai perder produtividade. Então nessa situação eu acho interessante fazer uma amostragem de 0 a 10, de 10 a 20, para mostrar para o produtor, porque muitas vezes o produtor não tem essa consciência. Quando a gente vai fazer uma amostragem de 0 a 20 desse solo, a gente acaba diluindo esse teor de fósforo nessa amostragem de 0 a 20 do solo. Ele não consegue mostrar isso aí, pegar isso aí para mostrar para o produtor. Seria um argumento para fazer ele colocar a adubação fosfatada no suco do plantio, né? Outra situação que eu considero essencial para você fazer uma amostragem de 0 a 10, 10 a 20 é quando o produtor ele fez uma aplicação de calcário na área sem uma análise de solo antes. Ele simplesmente aplicou calcário na área. Eu apliquei 6 toneladas por alqueire, 2, 3 toneladas por hectare de calcário dolomítico nesse solo aqui. Eu não sabia como é que estava esse solo, não fiz análise e apliquei há 1, 2 anos atrás, né? Então se a gente for fazer uma amostragem de 0 a 20 nesse solo, a gente vai acabar pegando uma boa concentração de solo abaixo de 10 centímetros de profundidade, né? E isso vai camuflar a real fertilidade do solo, porque provavelmente na camada superficial do solo, o solo vai estar bom, vai estar basicamente corrigido, enquanto na camada de 10 a 20 do solo, o solo ainda vai estar precisando do efeito da calagem. Então a gente acaba diluindo esse efeito e aplicando mais calcário por cima, às vezes aplicando uma dose inadequada de calcário, né? Aplicando uma dose excessiva de calcário quando não precisaria tanto, tá? Com essas duas informações também a gente consegue ter um grande argumento para ser feito o quê? Talvez uma incorporação desse calcário, tá bom? O produtor ele faz só adubação fosfatada a lanço, né? Então quando ele vai fazer uma aplicação de calcário, seja muito interessante ele fazer uma incorporação desse calcário, devolver esse solo para ele diluir essa concentração de fósforo que está na camada superficial do solo pela camada arável do solo, né? Então dessa forma o cara lá faz 4, 5 anos de adubação fosfatada a lanço, ele entra com uma calagem, né? Se ele aplicar calcário e ficar na camada superficial do solo, ele vai acabar criando uma camada extremamente fértil de 0 a 10 centímetros, o que vai confinar o sistema radicular ali, tá bom?
Então, nessa situação, seria bem interessante aplicar o calcário e envolver o solo para diluir esse teor de fósforo pela camada arável do solo e para você ter um efeito mais acelerado na calagem, tá? Eu trago aqui alguns dados, pessoal, de análise de solo de 0 a 10 e de 10 a 20 em áreas que o produtor faz adubação de fósforo no sulco do plantio, ou seja, ele planta soja e milho com botinha e o fósforo acaba entrando no sulco do plantio, então seria basicamente incorporado, né, pela botinha. E solos que o produtor aplica o fósforo a lanço, ou ele simplesmente ele trabalha sem botinha, sem o sulcador na plantadeira e solta somente a adubação fosfatada por cima do solo, ou adubação que seja por cima do solo, né? Então ficando na camada superficial do solo. Vocês podem ver que aqui eu coloquei alguns dados aqui que representam mais ou menos as médias dessas análises que eu tenho, né? Geralmente o produtor tem uma distribuição do fósforo pelos 20 centímetros do solo, né? Geralmente a gente encontra teores de 55 a 45%, ou seja, 55% do fósforo total está de 0 a 10, 45% de 10 a 20. Isso aqui é uma boa distribuição de fósforo pelo perfil do solo. Acredito que melhor do que isso aqui, trabalhando com sulcador, vai ser muito difícil ficar. A gente encontra 60% do fósforo total de 0 a 20, 40% do fósforo total de 10 a 20, de 0 a 10, 10 a 20, 62% do fósforo de 0 a 10, 38% do fósforo de 10 a 20. Então você nota que tem uma distribuição de fósforo pelos primeiros 20 centímetros do solo. O fósforo não está totalmente confinado de 0 a 10, então aqui permite um melhor aproveitamento desse fósforo em períodos secos, porque eu tenho 30, 40% do fósforo de 10 a 20 centímetros de profundidade, onde que é uma camada que demora mais para secar, comparado à camada mais superficial do solo, né? A planta consegue ter um desenvolvimento, ela apresenta um desenvolvimento radicular bem maior. E aqui embaixo eu tenho situações que comumente a gente encontra em áreas que a adubação fosfatada é feita ao lanço. Ou o produtor joga todo o adubo a lanço e depois só semeia a soja, né? Ou faz como eu falei e expliquei aqui, ele simplesmente arranca o sulcador, a botinha, tudo e simplesmente joga o cano de adubo, fica acima, fica alto e simplesmente o adubo cai por cima do solo, né? Então a gente nessas situações comumente acha 80% do fósforo de 0 a 10, 20% do fósforo de 10 a 20, 85% de 0 a 10, 15% de 10 a 20, 76% do fósforo de 0 a 10, 24% do fósforo de 10 a 20. Então vocês notam que aqui eu estou confinando praticamente quase todo o fósforo de 0 a 10. Se eu tiver um período de seca, a planta vai passar por um grande estresse de deficiência de fósforo. Se a planta não tem fósforo na camada pouco mais profunda do solo, a planta, se tiver um período de seca, ela não vai conseguir absorver esse fósforo e não vai conseguir gerar ATP, né? O fósforo ele é um nutriente requerido grandemente para gerar energia, para gerar ATP, né? Então vocês notem que fica mais complicado, você fica mais refém de clima, tá bom? E como que a gente interpreta, esses dados que a gente tira de 0 a 10 e 10 a 20, né? Isso aqui talvez é uma coisa bastante fácil e lógica de se pensar, mas não é falado na faculdade, não é falado em nenhum curso, e é uma informação que é extremamente essencial, né? Por exemplo, digamos que eu tenha feito uma análise de 0 a 10 e de 10 a 20. De 0 a 10 eu tenho pegado um teor de fósforo aí de 15 mg e de 10 a 20 eu tenho mais 10 mg de fósforo. Tá? Se a gente fosse pensar, o perfil de solo teria 20 mg de fósforo, certo? Se fosse pensar, né? Mas não representa a realidade. Por quê? Porque isso aqui é um valor aproximado do que teria no solo, e esse teor aqui que vem de fósforo, o teor de todos os nutrientes que vem na análise, ele sempre leva em consideração 2 milhões de quilos de solo, né? Seria uma amostragem de 0 a 20 centímetros. Quando você manda fazer uma análise de solo de 0 a 10, né, o computador ou a máquina lá que vai ler o que tem no solo, ela não vai interpretar que é uma análise de 0 a 10, ela vai interpretar que é uma análise de 0 a 20. Então ela vai levar em consideração essa concentração aqui em 2 milhões de quilos de solo. De 0 a 10 aqui eu tenho 1 milhão de quilos de solo, então eu tenho metade do solo. Então o fósforo real dessa análise aqui, se eu somar 10 com 15, dá 25 miligramas, né? O fósforo real dessa análise aqui seria dividido por 2, seria 12 mg e meio, tá certo? Por quê? Porque aqui eu tenho 1 milhão de quilos de solo e aqui eu tenho mais 1 milhão de quilos de solo, né?
E aqui a análise leva em consideração que cada amostragem dessa teria 2 milhões de quilos de solo, tá bom? Então, é assim que se interpreta mais ou menos. Quando eu faço uma análise de 0 a 10 e de 10 a 20, por exemplo, eu tenho uma saturação de base de 60% de 0 a 10 e uma saturação de base de 35% de 10 a 20, tá bom? Como é que eu recomendo calcário nessa situação? Eu vou levar esse aqui para 70%, por exemplo, se for um solo argiloso, eu vou levar esse aqui a 70% e esse aqui a 70%, tá bom? Mas o cálculo de recomendação de calagem, ela sempre é feita, todas as recomendações de adubação, todas as fórmulas são calibradas para 0 a 20 centímetros de solo, por uma amostragem de 0 a 20, né? Ou seja, levando em consideração 2 milhões de quilos de solo. E quando você faz uma amostragem de 0 a 10, você tem a metade disso, você tem 1 milhão de quilos de solo, né? Isso sem considerar a densidade do solo, só pensando que a densidade do solo for 1, tá bom? Enfim, aqui você faz uma recomendação de calagem, né? Para levar para 70% daria 1.300 kg por hectare de calcário. Aqui daria mais 4.700 kg por hectare de calcário. Tem gente que vai fazer o seguinte, vai somar isso aqui, mas isso aqui vai dar 6 toneladas por hectare de calcário e vai aplicar 6 toneladas por hectare de calcário. Está errado, né? Seria certo se isso aqui fosse uma análise de 0 a 20, se isso aqui fosse uma análise de 0 a 20, porque a fórmula de recomendação de calcário leva em consideração esses 2 milhões de quilos de solo. E aqui eu tenho 1 milhão de quilos de solo, eu tenho metade do solo. Então, a recomendação certa de calcário para essa situação seria dividir isso aqui por 2 e dividir por 2 e somar. 1.300 dividido por 2 dá 650 kg. 4.700 dividido por 2 dá 2.350 kg. Se eu somar 650 mais 2.350 kg, são 3 toneladas por hectare, tá bom? Então esse solo aqui, ele teria uma necessidade de calagem de 3 toneladas por hectare. Então a gente não pode se enganar nisso, porque vai dar o dobro da dose e a gente pode estar prejudicando a fertilidade desse solo. Tudo que é demais faz tão mal quanto tudo que é de menos, tá bom? Então, simplesmente a gente sempre tem que se atentar a isso. Então, como interpretar dados de análise de 0 a 10 e de 10 a 20, a gente sempre tem que saber que a gente sempre tem que dividir por 2 o resultado final, tá bom? Porque a gente leva em consideração 1 milhão de quilos aqui, né? E as fórmulas sempre levam em consideração 2 milhões de quilos de solo, tá bom? Então, é dessa forma que se faz, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, tem assessoria comigo também. Então, qualquer coisa estamos à disposição, tá bom, pessoal? Obrigado, até mais.